Graça e paz da parte de Deus a todos. Vamos para mais um vídeo, né? Continuar falando sobre Romanos, sobre o apóstolo Paulo, a carta que ele enviou para Romanos, uma parte muito linda. Primeiramente, quero agradecer a todos os novos inscritos, os que já estão conosco no canal, acompanhando os nossos vídeos. O meu propósito é trazer para vocês um pouco do Evangelho de Jesus Cristo, né? Iniciamos o nosso canal falando na nossa saída da religião, explicando o porquê, e agora estamos falando um pouco de Cristo, falando um pouco do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que tiverem dúvida, vou deixar na descrição o meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, tá bom? Então nós vamos falar aqui, continuar lendo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 17. O que diz aqui, ó? Paulo dizia: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele escreve essa carta para os irmãos de Roma, onde ele pretende passar por Roma. E alguns críticos de Paulo criticavam, ele dizia que ele não era um apóstolo de Deus. Então eles criticavam muito. E Paulo escreve essa carta para afirmar: não, sim, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, para anunciar o Evangelho. Então ele escreve essa carta para afirmar isso, que o objetivo dele é pregar o Evangelho. E nós vimos aqui, nesses versículos, que ele dá muita ênfase ao Evangelho, certo? Pregando o Evangelho para aquelas cidades, principalmente para de Roma, que é aquele que ele está escrevendo. E aqui no verso 8, como que ele já começa falando? Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, o que ele diz aqui? Meus irmãos que estão em Roma, eu estou agradecendo a Deus por todos vocês. Agradeço a Deus por isso. Por todos que estavam naquela região. Paulo escreve para eles mais ou menos uns 20 anos depois dele ter se convertido. Depois que Deus apareceu para ele lá no caminho de Damasco, mais ou menos 20 anos depois ele escreve para Roma, após a sua conversão, mais ou menos 20 anos. E nós vimos que não existe denominação, não existia. E as cartas eram escritas para as igrejas, igreja de Roma, de Éfeso, de Coríntios, Timóteo, Tito, não era para uma determinada religião. Então era escrito para as cidades. Essa coisa de religião veio muito tempo depois. E isso aí faz muito mal para nós. É muito prejudicial. Porque você acaba... Eu sou dessa religião, eu sou daquela outra religião. Então você acaba meio que seguindo uma religião, os conceitos dela,
e esquece de falar que você é um cristão. Fala, não, eu sigo a Jesus Cristo, de um sincero coração. Então, tomemos muito cuidado com isso. E essa carta, ela seria distribuída para os irmãos. Ela é distribuída de casa em casa, pois eles não tinham ainda essa ideia de templo, entendeu? Eles não tinham constituído templo lá em Roma, para o povo poder ir lá, se ajuntar e ficar conhecendo e sabendo do Evangelho de Deus, para ouvir a pregação da sua palavra. Então, ia ser distribuído de casa em casa. E ele está dando graças ao Senhor. Primeiro, por eles, ele falava, vocês são especiais. Então ele agradecia a Deus por eles serem especiais, um povo especial. Mas, por Deus em Cristo, eu posso agradecer a fé que o Senhor tem concedido a vocês. Então, ele agradecia a Deus por Deus ter aberto o entendimento deles, do Evangelho. Então, pela fé que estava dentro dos seus corações. De maneira tal que vocês podem então ser testemunho para todos. Muitas vezes, muitas pessoas diziam, vocês ouviram falar dos cristãos lá em Roma? Como eles perseveram no Evangelho? Como isso é maravilhoso? Apesar das igrejas ter problemas, tem aqueles no caso de Roma, né, os judaizantes no caso, os judeus que haviam crido no Senhor Jesus, mas que estavam trazendo práticas que não tinham nada a ver com o Evangelho. Então a igreja, desde o início ela teve problema, porque igreja perfeita não existe. Se você está procurando uma igreja perfeita, não existe. Perfeição está em Cristo. Então desde o início teve problema, porque quando Deus converteu os judeus, eles trouxe, que eram os judaizantes, eles trouxe para dentro práticas que não condiziam com o Evangelho de Cristo. E isso era muito prejudicial. Mas mesmo por isso, mesmo eles praticando ainda as coisas, os judaizantes praticando aquilo, Paulo ainda sempre não impedia que Paulo agradecia a Deus por eles. Então Paulo sempre agradecia a Deus por eles, entendeu? E nós não temos nenhuma religião que pode se dizer mediadora de Deus. Não existe uma igreja que pode pegar e se colocar no lugar de Cristo. Então tomamos muito cuidado com isso também. De falar assim, eu sou a graça. Ou aquela outra fala, não, eu que sou. Deus tem revelado para mim. Não, cuidado. Não existe uma religião que se diz ser a verdadeira graça de Deus. Não tem nada que consta na Bíblia sobre isso. E nós não podemos aceitar isso. E lá em Timóteo está escrito que confirma isso daí. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ler o verso 5 e 6 para vocês entenderem. Está escrito o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, existe um só Deus, e só Jesus Cristo. Ele se deu, tá aqui, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, foi por todos, não foi para essa religião, foi para aquela outra religião, não foi para uma determinada religião, foi por todos. Todos quem? Todos os moradores dessa terra, entendeu? Aquele que crê no verdadeiro Evangelho de Cristo, independente de onde ele está indo, ele vai ser salvo, entendeu? Porque Cristo veio para perdoar todos os nossos pecados da humanidade, não foi de uma determinada religião, entendemos isso. E voltando aqui para o texto de Romanos, Paulo diz, graças ao Senhor vocês terem perseverados, pois não perseveramos pelas nossas forças, entendeu? Nós acreditamos que todo aquele que crê no Senhor, ele vai perseverar até o fim. Ele não é salvo porque persevera, mas porque ele foi salvo, ele vai perseverar. Isso mostra que a capacitação vem sempre do Senhor. Então não é por suas obras, você não tem capacidade para se salvar. A capacidade vem de Cristo, do que ele fez na cruz por nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No que você vai perseverar? Nas suas obras? Na crença em Deus? Entendeu? Não. Perseverar no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porque crer em Cristo, crer em Deus, muitos creem. Até o diabo crê. Mas perseverar no quê? O que você tem que crer? No verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É essa perseverança que Paulo está falando. Aqui no versículo 9, o que Paulo diz?
porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, não é possível servir ao Senhor se não for de todo o nosso coração. Não se serve ao Senhor da boca para fora. Pois, se for de todo o coração, o Senhor nos capacitará para as adversidades que vai estar por vir. Então, se nós nos entregarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos capacita. Para tudo que vier sobre nós, nós vamos ser capacitados por Cristo. E de que forma servimos ao Senhor de todo o nosso coração? Entendeu? Continuando aqui no verso 9. Pregando o evangelho do seu Filho. Entendeu? Prestando atenção, quantas vezes Paulo fala sobre pregação do evangelho nesses versículos, do 8 ao 17? Quantas vezes ele fala? Então, pregação do evangelho, proclamando a fé. Fé no sentido aqui do evangelho. Proclamação de Cristo crucificado. Paulo diz aqui, ainda no verso 9, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quer dizer, mesmo que o mundo não aceite, mas Deus é a minha testemunha. O mundo não está aceitando, mas Deus é a minha testemunha daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou pregando. Porque foi Deus que me mandou fazer. Paulo chama Deus de Pai e de Deus. Temos um relacionamento com Deus e podemos chamá-lo de Pai, mas Ele não deixa de ser o nosso Deus. Que coisa linda. E devemos ter temor a Ele. E onde encontramos Jesus falando o que Paulo disse nesse verso? Sirvo de todo o meu coração. Vamos para o texto de Mateus. Mateus 22, do 37 ao 39. Onde Jesus aqui está respondendo para os fariseus, sobre os dois principais mandamentos que Jesus mandou. E qual é o primeiro mandamento que ele disse aqui, ó? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, Deus deve dominar a nossa vida. Deus rege a nossa vida. Deus deve estar à frente de tudo daquilo que nós fazemos. E como que você vai praticar isso? Como que nós praticamos isso? Pregando o Evangelho de Deus. Entendeu? Vamos pregar o Evangelho de Deus. Não é você vai participar de uma religião onde lá está cheio de leis para você andar segundo as leis dessa ou daquela religião. Onde eles dizem, não faça isso, não faça aquilo, isso não pode, aquilo é erro, aquilo é falha, então isso são leis da religião. Entendeu? E se você realmente creu no Filho de Deus como único e suficiente Salvador da sua alma, você vai anunciar e pregar o Evangelho. Pois foi isso que Cristo ordenou. Ide e anunciai a todos o meu Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O Senhor falou para quem? Ir pregar. Para todos. Não foi só para os apóstolos. Entendeu? Que Deus falou assim, vai e prega. Não. Deus falou, ide e anunciai o Evangelho. Então todos nós que cremos no Evangelho de Deus, tem que ter essa prática de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de Deus. Entendeu? E por quê? Eu, em toda a minha vida, dentro de uma religião, eu não sabia nem o que era anunciar. Na verdade, eu não sabia nem o que era evangelho. Eu não sabia o que era anunciar. Não tinha nem por onde começar. Para mim, existiam aqueles evangelistas que tinham o dom de evangelizar e eles faziam isso. Então, eu nunca tinha anunciado o evangelho. Então, hoje, conhecendo o evangelho, lendo as escrituras, estando dentro da palavra de Deus, hoje, pelo pouco que eu sei, é mínimo, o que eu estou aprendendo ainda. Como disse, para mim ficar ruim falta muito, tem que melhorar muito para ficar ruim. Mas nós já estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Já podemos falar desse verdadeiro amor, dessa verdadeira suficiência de Cristo na cruz. Entendeu? Continuando aqui no verso 9 e 10, ó. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus,
se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, Paulo mostra o que aqui para nós? Que nós devemos estar em constante oração. Devemos estar sempre pedindo para o Senhor, colocando para o Senhor o desejo do nosso coração. Não está em nós, né, o operar. Em nós está o pedir. Então, qual que é o desejo do seu coração? Expõe isso aí para o seu Deus. Expõe isso para o seu Pai que está no céu. Coloca, vai lá em oração. Pede para Ele, Senhor, meu desejo é esse, é aqui, é isso, é aquilo. Mas faça segundo a tua vontade. É isso que Paulo está fazendo aqui. E Paulo, mesmo ele sendo apóstolo, ele não vai lá de qualquer jeito. Ele falou, não, eu decidi, eu vou amanhã para Roma e acabou. Ele era apóstolo, entendeu? E qual que era a vontade de Paulo? Era estar em Roma, era estar junto com seus irmãos, passar para eles, ter o conhecimento do evangelho, juntos servir a Deus. Esse era o propósito de Paulo. E era um bom desejo. Quem falava que não era? Era um bom desejo dele estar lá junto com seus irmãos em Roma. Mas Deus não tinha permitido. Só Deus sabia o porquê que ele não podia estar lá. Mas ele sempre pedia, ele falava, sempre procura ocasião para estar junto com os irmãos, mas ele não achava. Por que ele não achava? Porque Deus não permitia. Entendeu? Não foi tempo, e nunca foi tempo, porque Paulo nunca esteve em Roma para congregar junto com os irmãos. Não, ele nunca esteve lá. Mas sempre foi feita a vontade de Deus, e Paulo entregava essa vontade nas mãos de Deus. Ele orava, pedia constantemente para estar com os irmãos, mas Deus fez segundo a vontade dele. Continuando aqui no verso 11 e 12. Porque desejo ver-vos. Então Paulo tinha esse desejo de ver-vos. Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como vossa, como minha. Então, Paulo desejava estar com os irmãos em Roma para poder compartilhar com ele dons espirituais com aqueles irmãos de Roma. Entendeu? E para que junto eles fossem consolados. Paulo não ia lá para consolar os irmãos, não. Ele queria estar lá para junto eles serem consolados pelo quê? Pelo Evangelho de Deus. Entendeu? Paulo não disse que iria para ensinar eles a respeito de algo, mas que juntos eles fossem fortalecidos na fé de Jesus Cristo. No verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então Paulo sempre quis estar com aqueles irmãos. Como eu disse, o desejo dele era grande de estar com eles. Mas ele disse, algo me impede de estar convosco. Pois tudo é vontade de Deus, irmãos. Entendamos, tudo é vontade de Deus. Então o que nós passamos, o que estamos passando, é a vontade de Deus. A não ser aquilo que você pega com a sua própria mão. Fala, então se eu me jogar... Não. Se eu me jogar do muro... Aí não é vontade de Deus. Entendeu? Nós falamos que é aquilo que você batalha, trabalha. Vamos dar um exemplo aqui. Você levanta, trabalha, vai para o seu trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Mas o país não está numa situação boa. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, onde todos estão passando dificuldades. Então, aí você fala, Senhor, eu estou passando por aperto, estou passando uma parte. É a vontade de Deus que isso aconteça. Entendeu? Está em nós ir atrás, batalhar, procurar fazer a nossa parte. Mas tudo é vontade de Deus. E aqui, né, nós não sabemos o propósito de Deus para tudo que Ele nos ordena. Nós vamos tirar um exemplo aqui. Primeiro, Paulo às vezes não tinha compreensão da vontade de Deus, e mesmo ele sendo apóstolo, ele não entendia. Pois ele sempre pedia para Deus, né, para estar indo lá, mas ele não entendia a vontade de Deus. Pois seu desejo era sempre estar com os irmãos, sempre ir para lá. Mas Deus não permitiu, e ele não entendia isso. Segundo, podemos expressar nossos desejos a Deus, falar com Deus o que nós desejamos, mas que seja feita a sua vontade. Terceiro, Paulo tinha um bom desejo. Era um bom desejo de Paulo estar lá junto com os irmãos, não era? Era sim. Então, ele expressava esse desejo para Deus. Mas ele dizia, seja feita a vontade de Deus. Então ele tinha esse bom desejo de estar junto com aqueles irmãos. Mas esse desejo não foi concretizado por Deus. Só Deus sabe por quê. Quarto, o nosso maior desejo deve ser fazer a vontade de Deus. Então esse é o maior desejo nosso, é fazer a vontade de Deus. E um texto que mostra esse quarto ponto
está lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós podemos e devemos planejar na nossa vida, mas a resposta vem de Deus, entendeu? Continuando aqui no verso 14 e no verso 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Então, o Evangelho, meus irmãos, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, deve ser anunciado a todos, independente de raça, independente de religião, independente de se é rico, se é pobre, todos, ide anunciar a todos. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu estou pronto também a vos anunciar o Evangelho. Então nós temos que estar pronto. E como que nós nos prontificamos para fazer a vontade de Deus? Primeiro, nós precisamos entender o que é Evangelho. Então nós devemos ir para as Escrituras. Precisamos examinar, estudar as Escrituras, conhecer Deus, saber o que Deus quis com a vinda de... Sabemos o que Deus quis com a vinda de Cristo aqui, mas entender e compreender o seu Evangelho. Para quê? Para que nós possamos anunciar isso às outras pessoas. Para que elas possam crer em Cristo, crer na suficiência de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Então, também aqueles que estavam em Roma. Então, Paulo anunciava para muitos e também para aqueles que estavam em Roma. Então, devemos sim anunciar. Ah, mas eu tenho a minha família que já vai na igreja, ele vai nessa determinada religião, naquela outra determinada... Irmãos, nós que estamos em Cristo agora, entendemos e compreendemos o verdadeiro Evangelho, nós devemos batalhar para que eles possam compreender e entender o que Cristo veio fazer aqui. Entendeu? Porque a religião, ela é Cristo e mais alguma coisa. Nunca é só Cristo. Você segue a Cristo mais suas obras. É Cristo mais seu vestimento. É Cristo mais... Entendeu? Não que nós devemos andar de qualquer forma. Entenda. Não devemos nos vestir de qualquer forma. Não devemos ter um palavreado que não seja um palavreado de cristão. Mas isso daí não nos vai salvar. O que salva nós é Cristo. Somente Cristo. E aqui no verso 16 e 17, o que Paulo fala? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse Evangelho deve ser proclamado, deve ser anunciado a todos, deve ser, entendeu? Porque você não tem que ter vergonha do que Cristo fez para você. Você já está salvo. Você crê em Cristo? Você crê no Evangelho de Deus? Você já está salvo. Entendeu? Porque o que é Evangelho? São boas novas. Quais são essas boas novas? É Cristo. E Cristo é graça. É de graça. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. É Cristo. Os que vieram antes de Cristo olhavam para frente, olhavam para a cruz, olhava para o Cordeiro sendo imaculado naquela cruz. E nós que estamos hoje após Cristo, olhamos para quem? Olhamos para trás, olhamos para o que Cristo fez por nós naquela cruz. Entendeu? A suficiência de Cristo na cruz não é por nós. Entendamos isso, meus irmãos. Não é por nós, é por Cristo. Hoje, nós estando em Cristo, praticamos boas obras porque estamos salvos. Isso é ingratidão àquilo que Cristo fez por nós. Não praticando boas obras para ser salvo, não, isso é gratidão o que Cristo fez. Nós já estamos aqui nessa terra vivendo a vida eterna, só estamos esperando o dia que Cristo vai vir nos buscar. Eu vi um texto ontem, eu não lembro de quem que foi, uma frase que dizia assim: amanhã eu vou acordar e Deus vai estar comigo. Se Deus não estiver comigo, eu vou acordar com Ele. Então você tem que ter essa fé. E essa fé, só o Evangelho pode nos trazer, só Cristo pode nos trazer. Que se hoje você partir dessa terra, você vai acordar com Cristo. Então é nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que estar firmes.
nessa fé em Jesus Cristo. Anunciar sempre o seu evangelho. Anunciando, e aquele que crê, você é salvo. Entendeu? Aquele que crê já está salvo. Então essa é a certeza daquele que creu em Jesus Cristo. Se eu partir hoje dessa terra, eu estarei com Cristo. Por quê? Porque Cristo fez isso por mim. Cristo fez isso por nós. E não tem nada que possa nos separar, como está escrito na palavra de Deus. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Para aquele que crê em Jesus Cristo, nada vai separar. Para aquele que crê no Evangelho, nada. Nem a altura, nem a potestades, nem os maus, nem nada vai te separar do amor de Cristo. Então, tenha isso em mente. Se amanhã você se levantar, Deus vai estar com você, mas se você não se levantar e partir desse mundo, você vai estar com Cristo. Você vai estar com Deus, vivendo a vida eterna, que foi esse o propósito de Deus, quando Ele mandou Jesus Cristo no mundo. Aliás, o propósito de Deus desde o início, desde lá de Gênesis, quando Ele veio, criando o mundo, fazendo a criação dos seres viventes, Deus já tinha esse propósito, porque o Verbo já estava com Ele, Cristo já estava com Ele. Todo esse propósito foi criado por Deus desde antes da iniciação da fundação do mundo, que era a salvação da nossa alma através de Jesus Cristo, da suficiência de Cristo pregado na cruz. Tá bom? Então, aqui nós fizemos mais uma parte de Romanos. Eu demorei um pouco para postar um vídeo, mas se Deus quiser vamos estar colocando mais vídeos aí para os irmãos. Então, qualquer dúvida, vou deixar a descrição do meu do vídeo do meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, por favor, pode entrar em contato. Como diz, não somos o dono da verdade, não sabemos nem um pouco, estamos aprendendo um pouco do que é o Evangelho de Jesus Cristo, lendo as Escrituras. Então fica aqui essa mensagem de Paulo para aqueles irmãos de Roma, e vão lendo, leia em casa, estudem as Escrituras, acompanhe a Bíblia, a vida de Cristo, acompanhe o seu Evangelho, que é lindo demais, entendeu? E o Jesus Cristo, ele é único e suficiente Salvador da minha, da sua e da nossa alma. Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus, um grande abraço, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos. O YouTube, ele não disponibiliza vídeo para ninguém, então se ative o sininho para receber as notificações e estar atento aos novos vídeos, tá bom? Deus que abençoe e fiquem com Deus.